Olá, boa noite. Como você gostaria de ser demitido? Será que há a melhor forma de se fazer um desligamento? Para especialistas na área, sim. E dessa possibilidade surge a demissão humanizada, uma estratégia empresarial para auxiliar gestores nessa tarefa que nem sempre é fácil. Como aplicar o conceito no cotidiano corporativo? É possível a prática em qualquer tipo de empresa? E o funcionário? Como ele tem sido tratado nesse processo? Ele deve saber o motivo real do desligamento? Como esse anúncio deve ser feito? O Opinião Minas começa agora. O conceito de demissão humanizada não é novo. Embora a aplicação seja cultura recente nas empresas, o termo surgiu na década de 1960 nos Estados Unidos, época em que o desligamento em massa ocorreu nas áreas de ciência e engenharia por lá. Mas esse conceito só chegou ao Brasil nos anos de 1980. E somente no século XXI é que ele tem ganhado mais força, mais peso. Então a gente quer saber como aplicar técnicas mais gentis nesse processo. Nós convidamos então para participar da edição de hoje aqui no estúdio com a gente a Bianca Andrade. Ela é psicóloga e diretora de RH, especialista em gestão de pessoas e adoecimento no trabalho. Boa noite para você, Bianca. Seja muito bem-vinda ao Opinião Minas. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Bom, quero agradecer pelo convite, tá? É um prazer estar aqui e falar desse tema tão discutido atualmente. Pois é, Bianca, a gente agradece a disponibilidade, mas quando a gente fala de demissão, sempre parece um processo tão doloroso para quem é demitido, até para o próprio gestor que faz esse desligamento. Gestão humanizada. Será que é possível? É uma melhor forma de cortar esse vínculo ali com o funcionário? A demissão, de modo geral, principalmente aqui no Brasil, ela sempre foi tratada de modo muito imparcial e muito frio, né? Como você contextualizou, esse processo de pensar numa demissão mais humanizada, ele surge na década de 60, a partir do processo ali de demissão em massa, e nos anos 80 que ele vem ganhando mais corpo, né? Quando a gente pensa nesse conceito, o que a gente pode falar de demissão humanizada hoje em dia? O colaborador, quando a gente pensa ali num processo de demissão em massa ou num processo de reestruturação da empresa, de modo geral, é possível sim a gente pensar num processo de demissão que seja mais humanizado, que seja em que o gestor tenha um pouco mais de empatia para com a pessoa que está sendo demitida. Sim, né? Porque é um processo difícil para ela ali, né, Bianca? O trabalho é muito importante para a gente no dia a dia e a gente provém famílias com ele, com esse trabalho. Sim, sim. O trabalho na nossa sociedade, de modo geral, ele é visto como um integrador social, né? Tanto porque ele tem uma parte econômica, ele é fonte de subsistência, como também porque ele tem um valor simbólico, uma vez que ele diz de um status social, de uma posição social. Então, quando você tem uma ruptura desse vínculo empregatício, gera, sim, um sofrimento na pessoa demitida. Existem alguns estudos até que dizem que o processo de demissão no sistema nervoso central, ele funciona como sendo um processo de divórcio. Então, a gente precisa elaborar muito bem esse sofrimento, além, claro, de gerar uma insegurança também naqueles profissionais que ficam dentro da empresa. Quando a gente fala de um processo de demissão em massa, então se eu tenho essa demissão em massa, eu fico na insegurança de ser o próximo a ser demitido também. Então, por isso, pensar em práticas para humanizar esse processo é sempre muito positivo, é sempre muito bem visto. E é possível, né, Bianca? É possível sim, em qualquer tipo de empresa a gente aplicar algumas técnicas para poder fazer esse processo o menos difícil, menos doloroso possível, né? Sim. Você falou aí, por exemplo, de demissão em massa. O início de 2023 foi marcado por uma sequência inédita de demissões em massa. Só nos últimos 2 meses, mais de 30 desligamentos coletivos foram registrados no portal Layoffs Brasil. E a cada semana, pelo menos uma nova rodada de demissões é anunciada, enquanto profissionais do setor temem pela próxima vítima. Nós vamos ver agora os números do ano passado. Empresas de tecnologia demitiram mais em 2022 do que no auge da pandemia. Consumo e varejo estão entre os setores mais impactados por demissões em tecnologia no Brasil. 5.600 profissionais foram desligados. Empresas de tecnologia estão demitindo funcionários em ritmo mais acelerado do que em qualquer outro momento da pandemia em 2020, de acordo com um levantamento do site Layoffs.
Coletivamente, as empresas cortaram mais de 150 mil vagas em 2022. Em comparação, durante o momento mais crítico da pandemia, entre março e dezembro de 2020, ocorreram 80 mil demissões. Em 2021, veja só, inteiro, foram 15 mil demissões, ou seja, cerca de 10 vezes menos do que no ano passado. As estimativas do site levam em conta a demissão de mais de 20 mil funcionários que as gigantes Meta e Amazon que realizaram no ano passado. O número também inclui demissões de empresas menores. De acordo com o Layoffs, os setores mais impactados por demissões em tecnologia é o de consumo, em seguida vem o de varejo. Os dois somaram quase 20 mil desligamentos cada um. O terceiro lugar ficou com o ramo de transportes. Nós vamos receber agora, para conversar com a gente aqui, Bianca, mas virtualmente, o Urânio Bonoldi. Ele é escritor, palestrante, especialista em negócios e tomada de decisão. Boa noite para você, Urânio. Seja bem-vindo ao Opinião Minas. Tudo bem? Como vai? Tudo bom? Boa noite, Érica. Boa noite, Bianca, e aos telespectadores da TV Rede Minas. Muito boa noite e obrigado pela oportunidade. Obrigada pela gentileza de ter aceitado o convite, Urânio. A gente está falando aqui de demissão humanizada. Bianca está falando com a gente sobre esse processo, como que ele é dificultoso, doloroso. Até fez uma análise, uma associação aqui com o processo do divórcio, essa ruptura. E a gente fica pensando no papel das empresas, como que elas têm se comportado frente a essas demissões que eu acabei de falar, o número de demissões que a gente teve nos últimos tempos aí. As empresas, elas podem tomar algumas ações que podem auxiliar melhor o funcionário naquele momento, de repente uma ajuda emergencial quando ele é desligado, até ajudá-lo a se recolocar no mercado? Sem dúvida, né? Existem todos esses instrumentos que visam atenuar essa questão, né? E obviamente visam tratar, né, o colaborador com ética, né, com respeito. Eu acho que tudo isso faz parte desse processo, né? Eu acho assim que o mais importante nesse momento é ter uma boa comunicação da empresa com relação ao colaborador, e quanto mais a empresa ela tiver uma atitude empática de entender exatamente o que vai dar maior conforto para o colaborador, é o caminho que ela deve seguir. Então é quase que como tratar de uma forma customizada essa demissão, porque às vezes o que pode atenuar esse momento, que é um momento traumático, a gente não pode esconder isso, disfarçar isso. É um momento traumático para ambas as partes. As empresas também não gostam de demitir as pessoas que são incumbidas dessa tarefa, dessa difícil tarefa. Isso não é nada fácil. É um processo traumático para ambas as partes, né? Então, assim, o que é importante é tentar entender para cada grupo de colaboradores ou para cada colaborador de forma o mais customizada possível, o que vai dar o maior conforto para ele. Então, às vezes, um outplacement, né? Uma recolocação, buscar fazer isso de forma profissional e proporcionar isso para o colaborador. Existem empresas que oferecem cesta básica, existem empresas que estendem o plano de saúde e por aí vai. Eu acho que o importante é isso, buscar o que pode garantir o maior conforto para determinados grupos de colaboradores da forma mais customizada possível, e isso deve ser feito através de uma boa comunicação. É assim que eu vejo que a gente pode humanizar de uma forma a fazer com que traga maior conforto, né? Esse processo de demissão humanizada visa atenuar, né? Ela consegue atenuar, ela não vai conseguir extirpar esse trauma, né, que demissão causa, mas ela pode atenuar dessa forma. Urânio, você falou aí sobre essa questão de ter uma boa comunicação com o funcionário. Quando a gente fala de uma boa comunicação, a gente está falando também de um processo que seja transparente para todos os lados. E aí fica a pergunta, a empresa deve dizer os motivos reais, os motivos pelos quais aquele trabalhador foi desligado? Precisa ser transparente com ela, com essa pessoa nesse momento também? Independentemente do motivo pelo qual seja?
Isso, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a empresa ela tem que procurar deixar essa questão clara, precisa ser transparente, né? Que isso significa ser ético, né? Então, você tentar esconder a situação, a real motivação pela qual aquele colaborador está sendo desligado, não é um bom caminho, porque obviamente o colaborador ele normalmente ele já sabe porque ele está sendo desligado, né? Eventualmente ele não vai saber se pode estar passando por uma questão de redução de custos, né? Então isso tem que ficar claro que é redução de custos. Agora, normalmente o que deveria ser adequado num processo, e aí obviamente o colaborador ele já vai começar a entender se os motivos pelos quais ele está sendo demitido, que essa demissão ela não seja algo abrupto, né? Feita de forma abrupta. Ou seja, se o colaborador não está performando bem, obviamente a liderança já deve fazer comunicações nesse sentido, solicitar para que ele melhore e dar indicadores onde que ele pode melhorar, de que forma que ele pode melhorar e ver se existe progresso nesse sentido, né? E com isso, obviamente, o colaborador ele já vai sentir se quais os motivos que podem estar gerando esse processo de demissão. Mas, naquele momento, é óbvio que tem que ser da forma mais transparente possível, que isso faz com que haja ética no processo, né? Que eu acho que isso é de fundamental importância, né? E com isso não se guarda ressentimentos, né? Porque verdade. O colaborador percebendo que foi disfarçado, ele obviamente começa a guardar ressentimentos. Sim. E isso não é bom para ambos, né? Não cola mais essa história, depois de 30 anos a pessoa trabalhando ali para a empresa, falar com ela que ela não tem um perfil da empresa, depois de 30 anos de trabalho ali, né? E aí, Bianca, quando a gente pensa nesse processo de desligamento, a gente pensa no papel fundamental que o setor de RH, de gestão de pessoas, que hoje a gente tem esse setor de gestão de pessoas na empresa, o papel desses setores ali dentro, até para orientar aquele gestor que vai ter o contato direto com aquele funcionário, com aquela pessoa que vai ser desligada. Eles têm sido preparados para esse processo ou não? De modo geral, a gente sempre orienta, né? Enquanto RH, o que a gente faz é orientar o gestor nesse processo de demissão. Então, que tipo de linguagem utilizar, como fazer esse comunicado desse momento, a real situação, obviamente que dependendo do motivo é complicado você expor isso para o colaborador, mas sim, a gente instrui, a gente orienta o gestor, a gente acompanha o gestor neste momento. Só que o que a gente percebe é que muitas vezes existe uma dificuldade do próprio gestor também em fazer esse comunicado. Não é uma tarefa tão simples você desligar. E o que a gente percebe é que muitas vezes ele tenta se colocar na situação. Por exemplo, dizendo, isso é muito difícil para mim. Poxa... Porque se fosse comigo seria assim. Exatamente. E é complicado, porque naquele momento, no momento da demissão, o foco é o colaborador. Então, o gestor precisa aprender a tirar ele desse centro da atenção e colocar o colaborador, entendendo o sofrimento que aquele processo pode causar. Afinal de contas, o colaborador, ele tem toda uma rede que ele constrói, considerando o ambiente de trabalho. Uma outra orientação também que a gente passa é não esperar o colaborador retornar de férias para demiti-lo. Afinal de contas, muitas vezes quando a gente sai no processo de férias, o que as pessoas fazem é viagens, então tem um gasto um pouco maior e aí quando ele retorna, ele recebe essa triste notícia. Então a gente sempre orienta o gestor quando demitir, que tipo de estratégia utilizar para demitir e fazer esse comunicado considerando um tempo, já que a gente está falando de demissão humanizada, considerando o tempo necessário para que aquele profissional, ele se programe, ele entenda, ele assimile aquele momento e consiga se reorganizar profissionalmente. Planejar como que vai ser daqui para frente, não é mesmo? Exatamente. Só que isso não é tão simples também, né? Tem que ter um trabalho feito com aquele gestor, que também não nasceu preparado para isso, né, Bianca? Urano, para a gente encerrar esse bloco, agora, vou me despedir de você, mas eu queria que você me dissesse antes o seguinte...
Os processos de desligamento, eles nem sempre são justos, eles nem sempre têm justiça ali naquele processo de desligamento. E as empresas, né, as organizações comerciais, elas têm esse direito do desligamento, da demissão. O que cabe ao colaborador? Como que ele pode encarar esse momento, ainda que seja uma demissão a julgar, pelo julgamento dele, injusta? Olha, assim, né, como eu falei, né, é um processo que eu acho que ele merece empatia de ambos os lados. Até do colaborador. Até do colaborador. Não é fácil para a empresa e não é fácil para a pessoa que tem essa missão, como bem falou a Bianca, né? Não é fácil para o colaborador que tem o papel de fazer as demissões, de fazê-lo, né? Então ele tem que tomar todo o cuidado, aquilo é dolorido para ele, é uma situação extremamente difícil, em que ele vai ter que explicar os motivos e aquilo dói para ele, né? E obviamente ele vai ter que estar ali numa postura também absolutamente empática, né? Então, se o colaborador ele também conseguir ter essa postura, é o melhor caminho para se construir uma demissão o mais humanizada possível, né? Eu posso dar um exemplo que aconteceu uma vez comigo, que eu recebi essa missão, e um dos colaboradores que eu recebi na minha sala para promover a demissão, imagina que ele virou para mim e falou assim: olha, fica tranquilo. Isso foi assim fantástico para mim, porque eu falei assim: olha, muito obrigado, você está entendendo o momento que a gente está passando, e isso facilitou muito a minha vida. Então, isso mostrou empatia, né, do colaborador. Então, e faz toda a diferença para todo mundo, né, Urânio? Queria te agradecer pela participação com a gente. Muito obrigada pela disponibilidade. Foi um prazer. Muito obrigado e fico à disposição. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, Bianca. Você continua aqui comigo, combinado? Depois do intervalo, a gente vai falar da importância de se ter uma boa e atualizada rede de contatos quando se passa por uma demissão. Como está a sua? Você sabe onde, a quem recorrer, a quem pedir ajuda? A gente volta já. Estamos de volta falando hoje sobre o processo de demissão. Há como ele ser menos traumático para todos os lados? Aqui comigo no estúdio a Bianca Andrade. Ela é psicóloga e diretora de RH, especialista em gestão de pessoas e adoecimento no trabalho. Você foi mandado embora? E agora, hein? Nos Estados Unidos, dados do governo indicam que 85% das recolocações acontecem, sabe como? Por meio de rede de contatos, o famoso network. No Brasil, consultores e especialistas também indicam o networking como a principal forma de encontrar um novo emprego. E para explicar melhor como acessar essa rede de contatos, nós vamos receber agora, virtualmente com a gente, o Fábio Cassetari. Ele é administrador e diretor da Carrer Group, que é uma empresa que presta auxílio a profissionais que perderam um emprego. Boa noite para você, Fábio. Seja muito bem-vindo aqui ao Opinião Minas. E a gente quer entender o que é esse network aí. Se eu não fiz isso ao longo da minha vida laboral, do trabalho, da carreira, agora fui mandado embora, o que eu faço? Boa noite, pessoal. Prazer, meu nome é Fábio, eu sou sócio-diretor na Carrer Group. A gente ajuda empresas nas demissões humanizadas, e o networking ele é só uma das etapas para você conseguir um novo emprego. E isso a gente até percebe pelos nossos estudos que 70% veio de fato desse networking. E isso não necessariamente é ruim para quem não sabe fazer, ou para quem nunca realmente fez. Então, networking é você entender quem são as pessoas da sua rede que você já conhece, como que você aciona essas pessoas, como você faz com que essas pessoas trabalhem o seu nome dentro das organizações. Então, tem toda uma estratégia, um estudo de diferentes segmentos de entender, poxa, quem que eu já conheço na minha rede, como que eu vou acionar essas pessoas. Tem pessoas que você conhece que você não necessariamente tem tanta intimidade, talvez você tenha intimidade para conseguir um café com essa pessoa, mas você faz a lição de casa, você entende de fato qual é a estratégia, o que você quer de fato daquele café. Então, assim, você não pode ir tão cru para essas conversas e para esse networking. Então, tem toda uma estratégia de entender quem são as pessoas que você deveria conhecer, quem são as pessoas que você já conhece, como acionar, e ter certinho exatamente o que você quer extrair de cada uma dessas conversas.
E às vezes no senso comum diz pra gente, às vezes, que é vergonha a gente pedir emprego. Ai, que vergonha, não vou ficar pedindo emprego pra ninguém, não. Que vergonha isso. Não tem nada a ver, não faz sentido, né, Fábio? A pessoa saber que você está disponível para o mercado e que você está buscando outras oportunidades também. Exatamente, exatamente. Eu acho que você precisa até ter essa cara de pau, assim, muitas vezes, de ir atrás e que entenda que isso não necessariamente precisa acontecer quando você está desempregado, quando isso de fato você está nessa necessidade. Você estando bem, você estando empregado, faz todo sentido você já está construindo, você elaborar esse networking. Eu costumo muito mostrar que o networking é como se fosse uma ponte que você vai colocando cada um dos tijolinhos e tijolinhos, e quando você precisa daquela pessoa, você meio que derruba todas essas tijolos. Então, você precisa ir começando a construir, porque uma hora ou outra a gente vai precisar de algumas pessoas. E se você começa a se abrir e também dar e trocar com algumas pessoas, isso indiretamente acaba voltando também para você. Sim. Então é um processo que precisa acontecer somente quando você está buscando emprego. Tem que acontecer antes também. Bem, que hoje a gente tem a gente tem novas possibilidades hoje com a tecnologia, depois da pandemia também, dessas mudanças de comportamentos que a gente passou. As demissões às vezes podem acontecer por telefone, por videochamada. Existem algumas técnicas, por exemplo, que você aconselharia para esse processo ser o mais humano de fato possível? Sim, temos técnicas sim. Quando a gente fala do processo da demissão humanizada, o ideal é que ela aconteça de modo presencial. Por mais que hoje as empresas estão muito no online, né, o conceito em si de demissão humanizada, ele traz essa prática para o presencial, para que você consiga perceber ali as reações desse colaborador demitido, né, que tipo de suporte você precisa ofertar a ele, porque no momento da demissão ele pode trazer algumas dificuldades ali, tanto financeira quanto de recolocação, talvez ele não tenha esse network. Então, ali no presencial, o profissional responsável pela demissão ele pode sentir um pouco mais quais são as reais necessidades desse colaborador e aí sim, de fato, dar todo o suporte. Porque muitas vezes no online o processo acaba ficando um pouco mais frio, um pouco mais imparcial, né? Então a gente sugere sim que seja no presencial, que tenha uma escuta ativa de quais são as necessidades daquele colaborador, que tipo de... A gente tem aí as empresas que são especialistas nesse processo de auxiliar numa recolocação, de repente oferecer algum suporte financeiro, isso é muito comum em algumas empresas, desse suporte ali para que aquele profissional consiga arcar com suas despesas e não fique numa situação de vulnerabilidade. Então, sim, tem... Um suporte psicológico também, Bianca, como a gente falou no primeiro bloco, o trabalho ocupa uma parte fundamental, essencial da nossa vida. E quando a gente tem famílias, filhos, a gente precisa prover para outras pessoas também, tem um peso muito maior. Então, um arcabouço, uma retaguarda ali psicológica também é importante para a pessoa. Sim, é de extrema importância, até porque é muito comum que os profissionais, quando demitidos, eles criem um processo, eles desenvolvam uma certa ansiedade, uma certa irritabilidade, principalmente no momento que a gente ainda vive reflexos, né, da pandemia. Então, de modo geral, já somos uma geração mais ansiosa, somos uma geração mais irritada e num processo de demissão, tudo isso se agrava. Então, o suporte psicológico ele é de extrema importância, né? Nós temos ali alguns profissionais que adoecem bastante, porque qual é o maior medo do ser humano? É o medo do fracasso e o medo da rejeição. E quando a gente fala de demissão, a gente está trazendo exatamente esses dois medos à tona. Que às vezes são até da nossa infância, né? Exatamente. Que a gente viveu. Né? Então, assim, por que eu fui demitido? Por que me escolheram para esse lugar, né? E não outro colaborador? Então, tem a questão também do senso de injustiça. Então, todo o apoio psicológico, todo o suporte psicológico que a empresa puder oferecer, ele é sempre muito bem-vindo. Fábio, a gente também pode demitir as empresas da nossa vida, não pode? E aí, quando a gente entra em algum lugar, quando a gente também está trabalhando há muito tempo em algum lugar, quando a gente fala de demissão, a gente tem essa possibilidade de demitir a empresa da nossa vida, mas a gente tem que pensar ao longo desse caminho em construir projetos para a nossa carreira, para passar por esse momento da demissão também? Existe essa preparação do funcionário? Sim, sem dúvida. Eu acho que é uma escolha dos dois lados. A gente costuma até falar que você também precisa. E até quando eu entrevisto muitos profissionais, eu quero que eles acabem escolhendo trabalhar aqui dentro. Eu acho que eu devo deixar super claro o que exatamente é a empresa, porque senão a gente vai ter mais custos. Vai ter custos de depois ter que demitir,
depois ter que recontratar um outro funcionário. Então, é super importante. E até voltando no outro ponto que eu vi que vocês estavam conversando, a gente percebeu casos de empresas que demitiam funcionários não online devido à pandemia, mas não se atentavam para entender se, poxa, ao lado daquela pessoa, se estava o filho, se estava o marido, se estava alguém. E você dá essa notícia sem se preocupar com isso, o impacto é ainda maior. Vocês estavam comentando da rejeição, você imagina você sofrer esse tipo de rejeição na frente dos seus filhos, na frente de alguém. Então, são cuidados, às vezes, simples que você tem com toda essa demissão e que faz toda a diferença para ser algo muito mais empático, humano para o profissional. E aí, a gente pensando nessas possibilidades, nesse conceito que a gente discutiu o programa todo, é possível a gente fazer esse processo independentemente do tamanho da empresa? Pode ser uma empresa pequena, 3 funcionários, 4, 5, 10, 100, 1000, independentemente do número de funcionários, a gente tem que pensar nesse processo de uma forma mais humanizada? E é possível, Bianca? Sim, é possível. Quando a gente está falando, e as empresas hoje tomaram essa consciência de que as pessoas, elas são o principal ativo e diferencial competitivo dentro das organizações. Então, nada mais justo do que tratar aquele que é o meu principal ativo como sendo de uma forma diferenciada. Então, independente do tamanho da empresa, é sim possível ter a demissão humanizada. Não acredito que ela se aplique em todos os casos. Quando a gente tem ali, por exemplo, uma situação de uma violação grave, de uma agressão, aí é um pouco mais complicado a ter para o gestor se colocar nessa posição de fazer uma demissão humanizada. Mas diante dos casos que são, né, uma redução que é o que a gente tem vivido hoje, né, uma redução de custos, ou uma reestruturação empresarial, ou mesmo uma extinção de um cargo em razão das novas tecnologias, que são todos os momentos que a gente tem vivido. Então, nesses casos, sim, é possível uma demissão humanizada. É possível, e a gente já ouviu esse jargão e faz sentido, né, que reter o funcionário, que pensar nessa formação dele é até mais barato para a empresa do que a própria demissão, né, Bianca? Com certeza. Bom, quero te agradecer pela participação aqui com a gente. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada pela participação virtual aqui com a gente. Prazer te receber. Uma boa noite para você. Boa noite para você, Bianca. Obrigada. E você gostou do programa de hoje? Ele já está disponível nas nossas redes sociais. Vai lá no nosso Instagram, Facebook, YouTube. Curte, comenta, compartilha a edição. Uma ótima noite para você. Até mais.